Bruxo Mago Negro. Bom, gente, alguém deixou uma questão embaixo de um vídeo que eu coloquei e eu fiz um comentário no vídeo. Eu não recordo o nome do vídeo, mas foi sobre o Exu e o culto livre, uma coisa, acho que foi esse. Não tenho certeza qual vídeo foi, é um dos últimos aí, não recordo. Que eu falei a respeito da ética de duas entidades que eu vi nascerem sozinhas. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito do porquê que as entidades, os Exus e as Pombagiras, estão nascendo diferente de como nasciam nos primórdios. Nos primórdios da Quimbanda, dessa Quimbanda brasileira, né? Não da Quimbanda africana, dessa nossa brasileira. Por que que as entidades estão chegando diferente? Por que que elas chegavam no chão, não sabiam se comportar, tinham atitudes estranhas, tinha que ensinar praticamente tudo e hoje algumas entidades chegam já sabendo muita coisa. E é isso que está fazendo nascer o culto livre. Eu vou explicar isso para vocês. Tem uma explicação bem lógica e bem simples. Mas é preciso estar preparado para conseguir enxergar essas coisas, tem que ter um conhecimento do passado, tá? Tem que conhecer um pouco da espiritualidade para conseguir entender o porquê que isso está acontecendo. Mas a pergunta que me fizeram é por que que eu disse que a Pombagira não tinha ética e o Exu tinha? Dessas duas entidades que eu falei, dessas duas pessoas que nem se conheciam e que incorporaram a primeira vez, assim, simplesmente, não faziam parte de religião nenhuma, uma estava visitando uma casa e a outra estava até no trabalho. E incorporaram ali. E eu disse que a Pombagira a gente descobriu depois que ela não tinha ética. Como é que a gente descobriu isso? Bom, a gente descobriu pelo próprio desenvolvimento da entidade. Conforme a entidade foi aprendendo, ela sabia algumas coisas. Nossa, ela sabia, não dá para dizer que ela não sabia. Mas ela não tinha ética ainda, ela não tinha sido doutrinada por ninguém. Porque no mundo espiritual existe uma comunicação. Não existe um mundo espiritual para uma religião e um mundo espiritual para outra. É isso que as pessoas não conseguem entender. O mundo espiritual ele é um só. E ele se comunica. Eu vou fazer um vídeo a respeito de Preto Velho para vocês. No Preto Velho dá para explicar bem. Na verdade, se eu for falar da entidade que chegou para trazer, para organizar a religião de Umbanda, ali fica muito claro. Mas vou fazer um outro vídeo para explicar isso. A gente soube que essa cigana era uma cigana. Era a cigana... eu não lembro o nome da cigana, a entidade que chegava, não lembro. Lembro o nome da médium. Mas da cigana eu não recordo mesmo. Faz muitos anos isso. Não vou conseguir lembrar, gente, desculpa, eu não vou conseguir lembrar. Mas a gente soube, por quê? Porque depois de um tempo, a entidade contou, tá? Quando ela começou a aprender e quando a gente começou... A gente não, porque eu era jovem na época, mas quando a pessoa começou a ensinar ela, dizer o que ela podia, o que ela não devia, o que ela devia fazer e o que ela não devia, a gente ficou sabendo, porque ela mesmo disse, que em momentos de intimidade entre ela e o esposo, né? A entidade não, né? Da médium, da intimidade da médium com o esposo, a entidade encostava, não para sugar energia, mas para sentir o prazer. Porque algumas vezes eles chegavam de festas e ela ela bebia, e perdia um pouco a consciência, então ela não se dava conta de que não era ela. Lembre-se, ela estava iniciando, ela estava começando. Depois de alguns anos, ela não ficou no culto de Umbanda nem de Quimbanda. Ela foi trabalhar em mesa kardecista e ainda se comunicava com a cigana. A cigana é que era a
a entidade que passava para ela, que conversava com ela, e ela fazia trabalho de mesa kardecista. Ela não se adaptou ao trabalho de quimbanda nem de umbanda. E tinha uma pombagira. Era uma pombagira cigana? Era. Era. A doutrina era tanta, depois que ela aprendeu, que a entidade aprendeu o que era certo, o que era errado, que ela nem chegava mais. Eu encontrei essa pessoa depois de muitos anos. E ela disse, a entidade disse que ela não é necessário ela chegar, o trabalho dela agora é diferente, ela aprendeu uma outra forma de trabalhar. E eu perguntei para ela, o que tu anda fazendo? Ela disse, não, agora eu estou trabalhando em mesa kardecista, então a cigana só conversa comigo. E chega muito raro. Ela ainda chega, mas é muito raro. Por isso que eu falei que essa cigana não tinha ética no início. Depois, é claro, ela foi aprender, aprendeu. Mas por que hoje algumas entidades já chegam prontas? Se o bruxo disse que viu poucas. Eu vi poucas. 2 chegarem. Só que uma tinha ética, a outra não. Mas hoje tem acontecido das entidades chegarem prontas. Por que disso? O bruxo sabe. E eu venho contar no próximo vídeo. Meu abraço a todos vocês.